Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos. Bendito seja o teu amor, Senhor, por cada um de nós. Essa manhã nós nos curvamos diante do Senhor. Nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. O Senhor é aquele que é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos alimenta, Senhor, que nos fortalece. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos. Que nessa manhã, Senhor, o teu Santo Espírito haja na nossa vida, Senhor. Haja na liberação da tua palavra. Haja, Senhor, no falar ao coração de cada um de nós. E que realmente a tua palavra, que é espírito e vida, ela possa produzir, Senhor, aquilo pela qual ela foi destinada, nos trazendo transformação, nos trazendo, Senhor, olhos abertos, para que realmente o teu nome seja glorificado e que a tua palavra, Senhor, faça aquilo pela qual ela foi destinada, Senhor. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o meu encargo nessa manhã, o nome que eu dei para esse período de compartilhar é o seguinte: as lições do deserto na caminhada cristã. E eu espero que ao longo do nosso compartilhar isso possa ficar claro, né, para os irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso. Eu queria então pedir para que nós abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, e a gente vai ler então até do verso 1 até o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 12. O Senhor nos diz então o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquem imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Contexto, irmãos, dessa passagem, né? Eu queria voltar um pouquinho para o capítulo 9, né? Porque essas divisões, a gente sabe que essas divisões que aparecem na nossa Bíblia, elas não estão no original, né?
E às vezes essas divisões elas nos atrapalham um pouco e tendem a falar, bom, agora está começando um novo assunto, mas na verdade o capítulo 10 é a continuação do capítulo 9, né? Então, só para a gente pegar o contexto daquilo que Paulo está enfatizando, né? Eu vou voltar para o capítulo 9 e lermos agora a partir do versículo 23, tá? 1 Coríntios 9, do 23 até o 27, e isso é aquilo que Paulo está preocupado quando ele fala esse texto que nós lemos no capítulo 10, né? Então, voltando lá para 9, 23, diz o seguinte: Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa passagem que nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 10, é uma continuação disso que Paulo está expondo aqui. E Paulo, ele diz então que ele é cooperador do Evangelho, e ele fala, então ele dá esse exemplo de um atleta, né? E ele dá esse exemplo de um atleta para que nós olhemos para ele e aprendamos alguma coisa. E Paulo fala então que todo atleta, ele em tudo se esforça. Ele corre não sem meta, né? E no finalzinho Paulo fala então que ele fala, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o apóstolo Paulo dizendo aqui que ele fazia tudo pelo Evangelho, que ele se dedicava, que ele tinha uma meta única na sua vida, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele fala, eu faço tudo isso, né? Mas para que eu não venha a ser desqualificado, né? E aí ele coloca então esse outro exemplo. Ele já tinha dado um exemplo do atleta, agora ele dá um outro exemplo. Ele traz aos irmãos ali em Corinto uma outra situação, mas que quer dizer a mesma coisa. Basicamente, Paulo fala, eu não quero ser desqualificado. E como é que eu poderia ser desqualificado? Ele conta então uma experiência que remete ao livro de Números, lá no Velho Testamento. Quando o povo de Israel, após ele ter sido liberto das garras ou da escravidão do Egito, eles são direcionados pelo próprio Senhor ao deserto, e eles passam então a empreender uma caminhada, eles passam a empreender uma peregrinação em direção a um alvo muito bem definido, que nós sabemos então que era a terra de Canaã, certo? Então Paulo, ele dá esse exemplo, traz à memória dos irmãos esse exemplo, e ele fala, olha, todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Então, da mesma forma como ele deu o exemplo do atleta, ele agora dá o exemplo do povo de Israel, também para que nós possamos olhar para isso e possamos então sermos ensinados, sermos advertidos. Para quê? Para que nós não caiamos no mesmo erro do povo de Israel. Então eu queria só destacar, irmãos, em princípio, em primeira, a gente vai fazer uma pequena introdução a respeito desse assunto hoje, né? E se Deus permitir, a gente pode depois continuar. Voltando lá para capítulo 10, então, de 1 Coríntios,
Vamos reler agora o verso 6, que é isso que eu acabei de dizer para os irmãos, é só para a gente enfatizar, né? 10:6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. O verso 11 agora. Estas coisas lhes sobrevieram, ou seja, ao povo de Israel lá no deserto, como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então esses dois versos, eles deixam muito claro qual é a razão pela qual o apóstolo Paulo está trazendo isso à memória dos irmãos ali de Corinto, né? E então, principalmente esses dois versos, eles expressam o desejo do meu coração de que nós usemos isso que Paulo traz para o nosso ensino hoje. Então, por isso que o título dessa mensagem seria As Lições do Deserto, porque eles estavam no deserto, na nossa caminhada cristã. Para quê? Para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram. E a gente vai ver então, do verso 7 até o verso 10, Paulo ele enumera uma série de pontos em que o povo de Israel caiu e falhou. E a gente vai tentar passar por esses pontos, né? Não nos limitando a eles, mas principalmente nessa experiência de deserto que eles tiveram, né? E que nós possamos trazer isso para o nosso proveito nos dias de hoje, né? E para a gente poder então entender um pouco mais qual era essa preocupação de Paulo quando ele traz isso aos irmãos, o que estava no coração de Paulo, né? E realmente, basicamente nessa introdução, o que eu queria destacar, irmãos, é essa preocupação de Paulo, né, de não sermos desqualificados nessa corrida, não sermos desqualificados nessa peregrinação que todos nós nos encontramos hoje, no deserto, a caminho da terra de Canaã. Então, agora, considerando um pouco dos versos 1 até o verso 4, desse texto de 1 Coríntios 10, né, a gente tem então o verso 1 aqui, né? Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui Paulo relembra a experiência inicial destes israelitas que estavam escravizados lá no Egito e que eles foram libertos por mão poderosa de Deus, né? Vieram as 10 pragas, o Senhor então depois institui a Páscoa, e após a Páscoa o povo de Israel é todo liberto do Egito. Eles saem liderados por Moisés e vão em direção ao mar. E chega no mar, diante do mar, todos nós sabemos disso. Irmãos, que glorioso deve ter sido esse momento, né? Como que os olhos do povo de Israel devem ter sido abertos e eles ficaram maravilhados, eles já haviam vivenciado todas as 10 pragas que Deus havia ordenado lá na terra do Egito, o livramento que Deus havia dado na vida de cada um deles, livrando-os da morte, né? Tiveram a experiência de colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse na casa de cada um deles, e eles saem ilesos. E mais do que isso, eles saem do Egito com
o que a gente pode chamar de despojo. Eles saíram e na saída eles pedem ouro e prata para o povo do Egito, e o povo do Egito dá para eles e fala, vai embora, né? E depois tem toda aquela experiência do Mar Vermelho, né? Quando eles se deparam com aquele mar, o exército de Faraó vindo atrás deles, e talvez tenha sido esse o primeiro choque. Nossa, e agora? Nós vamos morrer, né? E o Senhor fala, Moisés, diga ao povo que marche. E ele, né, levanta o seu cajado e o mar se abre. Então, essa foi a experiência inicial desse povo. E para que a gente também não possa, né, ficar só, né, pensando com os olhos lá, nós experimentamos isso, cada um de nós, irmãos, que realmente creu no Senhor. Nós experimentamos o poder de Deus, o amor de Deus para com cada um de nós, nos libertando do mundo, porque todos nós cremos, né, que a figura do Egito, ou o Egito, representa o mundo, bem como o Faraó representa Satanás, e todos nós fomos libertos do mundo e das garras de Satanás, e nós passamos pelo Mar Vermelho, que simboliza o batismo, e todos nós entramos no deserto, fomos libertos, o Egito fica para trás. Aí vem a experiência de bebermos da água que flui da rocha, de comermos do pão do céu, de sermos guiados pela nuvem, que é a presença de Deus. Então, irmãos, esse era o povo que Deus havia feito todos esses sinais. E isso é a nossa experiência, irmãos. Que nós nunca nos esqueçamos desse Senhor que fez esses milagres na nossa vida e que continua sendo capaz de nos dirigir por todo esse deserto e nos colocar dentro da terra de Canaã. Mas aí chega no capítulo 5, no verso 5, né, a gente leu até o 4, e o 5 ele já não é tão positivo assim. Porque Paulo diz aqui então, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que aconteceu com esse povo? De forma que Deus não tenha se agradado da maioria deles, e a grande maioria deles morreu no deserto, sem entrar na terra de Canaã. E é precisamente aí, irmãos, que está a preocupação de Paulo. É que nós não paremos no meio do caminho, porque nós já começamos uma jornada. Nós já iniciamos, nós já fomos libertos através de uma ação, os teólogos falam, através de uma ação monérgica de Deus, ou seja, de uma ação que dependeu única e exclusivamente da vontade de Deus na nossa vida. E Ele nos colocou a caminho, e agora todos nós, individualmente por um lado e coletivamente por outro, nós estamos andando e caminhando no deserto, em direção à promessa de Deus para a vida de cada um de nós. Mas para com a maioria deles, diz o verso 5, Deus não se agradou. E que a grande maioria, irmãos, e quando a gente fala de grande maioria aqui, são 600, mais ou menos 600 mil homens que saíram do Egito, mas não chegaram em Canaã. O que aconteceu com esse povo? E mais do que isso, irmãos, o que é que pode acontecer conosco? E é nisso que a gente pretende andar um pouquinho, né, nessa ministração. Então, para a gente, né, trazer um pouco mais de dados, então, porque a gente pode ler esse texto e falar, poxa, eu não tenho problema com idolatria, eu
tenho problema com murmuração. Eu não tenho problema, eu não fico testando Deus e falar, não, isso aqui não é para mim. Mas vamos gastar um pouco mais de tempo, e eu queria não ter pressa, né? Justamente para que a gente possa dar ao Senhor o tempo, né? Para que Ele fale ao nosso coração, né? Para que nós sejamos realmente tocados pelo Senhor com relação a essas coisas que Paulo tem nos ensinado. Então, pensando de que a experiência do povo de Israel no deserto, ela é um exemplo para nós, na nossa experiência de caminharmos no nosso dia a dia de hoje, né? A cronologia, ou seja, o tempo, né, entre o povo ter saído do Egito até eles chegarem à terra de Canaã, né, levou os primeiros 2 meses. Então, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, passam-se 60 dias, eles já estão lá no Monte Sinai. Então, os irmãos, imaginem, 600 mil, só o número dos homens, né? Alguns estimam que todo esse povo que estava ali no deserto passava de 2 milhões de pessoas. Alguns chegam a 2,5 milhões, contando mulheres e crianças, né? Eles, com 60 dias, eles já estão lá no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, eles ficam como que acampados por quase 1 ano. No Monte Sinai, então, eles recebem as tábuas, eles recebem a lei, eles recebem as instruções de Deus para que eles construíssem o tabernáculo. E ali, no final desse período, eles celebram a primeira Páscoa fora do Egito. Porque a primeira Páscoa, aquela primeira, foi celebrada lá no Egito. A segunda Páscoa, 1 ano depois. Então, os 2 meses até chegar no Sinai, mais quase 1 ano ali no Monte Sinai, né? Aguardando, falando com Deus, Deus falando com Moisés, Moisés falando com o povo. Eles celebram, então, eles constroem o tabernáculo, eles se organizam como nação, eles são divididos em famílias e acampam ao redor do tabernáculo, celebram a Páscoa, a primeira Páscoa fora do Egito. E aí o Senhor falou, agora vocês levantem o acampamento e formam aquela procissão. Fala, caminhem agora nós vamos, né, para a terra de Canaã. E passam-se, então, mais aproximadamente, não chega a 6 meses, né? Ou talvez mais ou menos 6 meses, eles já estão na borda da terra de Canaã, eles estão em Cádiz Barneia. E em Cádiz Barneia, então, era só atravessar o Rio Jordão e eles já estariam dentro da terra de Canaã. Acontece que as coisas não aconteceram desse jeito. Então, bem em números redondos, né? O povo de Israel sai do Egito com mais ou menos 1 ano e meio. Eles já estão na divisa da terra de Canaã. Só que a gente sabe que eles ficaram 40 anos no deserto. O que eles fizeram em 2 anos, menos de 2 anos, a entrada em Canaã poderia ter acontecido com 2 anos de viagem, mas os 2 anos se transformaram em 40 anos. Mais uma coisa para nós pensarmos. O Senhor tem chamado a todos nós para sermos peregrinos e forasteiros nessa terra, com a promessa de que um dia nós entraremos no descanso. E pensando mais uma vez que nós já vimos a simbologia do Egito,
o que significa ou o que significou o Egito na vida do povo de Israel. E vimos que o Egito é um símbolo do mundo. E o que é Canaã? A gente pode até talvez colocar palavras diferentes, mas eu prefiro dizer que a terra de Canaã, ela tipifica as insondáveis riquezas de Cristo sendo possuídas por nós, de forma que vivamos uma vida que agrade a Deus. Quantos de nós já foi liberto pelo Senhor há anos e anos e anos, e ainda nós não chegamos à terra de Canaã no que diz respeito à maturidade, no que diz respeito à responsabilidade, no que diz respeito à devoção ao Senhor, no que diz respeito à comunhão com o Senhor, de forma que Ele se torne tudo aquilo de que nós necessitamos para que nós possamos correr a carreira. Amém. Será que 2 anos na nossa vida estão se transformando em 40? E o objetivo, irmãos, não é, o meu objetivo não é trazer peso nos nossos ombros. Muito pelo contrário. É abrirmos os nossos olhos para a bondade de Deus e para tudo aquilo que Deus tem disponibilizado, Ele tem dado a nós em Jesus Cristo, para que nós então não percamos tanto tempo nessa caminhada que nós temos à nossa frente. Então vamos dar mais alguns passos, né? Como eu havia dito aqui, do verso 6 até o 10, Paulo enumera uma série de coisas, né, de acontecimentos, que talvez possam, ou muito provavelmente se referem também a coisas que nós estamos mantendo na nossa vida ao longo dessa caminhada, né? A gente já está acostumado com uma frase que eu acho que todos os irmãos já ouviram pelo menos uma vez, mas fala que o povo do Egito saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? Será essa a nossa situação? O quanto que existe ainda do Egito dentro de nós, né? Mas o ponto, irmãos, é que essas coisas que Paulo cita aqui, do verso 6 ao verso 10, essa crise, então o capítulo 14 de Números, ele traz à luz uma crise, que foi a crise justamente onde Deus ele não se agrada do povo de Israel, e é bom a gente ler, nós vamos lá para o capítulo 14 de Números. A partir do, deixa eu ver aqui, capítulo 14, verso 28. Até o 32. Então, livro de Números, capítulo 14, do 28 ao 32. Nesse tempo aqui, eles já estavam em Cádiz Barneia, já tinham mandado espias, né? E aí, aqui diz o seguinte, Deus falando para Moisés, né? Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima,
os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. É nesse momento aqui, então, irmãos, que eu creio que todos nós conhecem essa história. O que ocorreu aqui, quando os espias eles são enviados para Canaã, fazem um relatório, voltam ao povo e trazem o relatório para o povo e falam: a terra é boa, a terra tem cachos de uva enormes e tal, mas tem gigante. E o que a gente vai fazer com esses gigantes? Eles vão nos comer. Deus nos tirou do Egito para fazer a gente morrer aqui, então vamos voltar para o Egito. Então essa reação, irmãos, não foi uma coisa que aconteceu de repente. Na verdade, isso foi o ápice de uma série de ações ao longo da caminhada deles no deserto que acabou culminando nisso. E assim também, irmãos, talvez na nossa vida, podem acontecer coisas que lentamente vão nos distanciando do Senhor. A gente acha que é coisa pequena, mas cada uma delas vão nos deixando cada vez mais longe do Senhor. E chega um momento então que nós já estamos tão longe do Senhor que nós não mais confiamos nele. Nós esquecemos daquele Deus que nos tirou com mão forte do Egito, que submergiu todo o exército de Faraó, e nós temos dificuldade em crer que o próprio Deus, esse mesmo que nos tirou do Egito, ele é capaz de nos introduzir nas riquezas insondáveis de Jesus Cristo, porque ele disse: não é pelo que os meus olhos viram. Os espias olharam e creram mais na sua própria vista do que no Deus que fez a promessa. Quantas vezes nós agimos assim na nossa vida? De olharmos só com os nossos olhos naturais e carnais, e não olharmos para as coisas com os olhos de Deus, em crermos nas promessas de Deus para cada um de nós, e cremos que o Senhor é quem peleja por nós, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que atua nas nossas vidas. Então, a gente vai procurar ver então, talvez alguns passos que podem estar nos levando em direção a algo que tenha de repente um resultado catastrófico, porque, irmãos, que desastre, que situação é essa de que o povo que foi liberto do Egito com mão poderosa, a grande maioria tenha perecido no deserto. No livro de Números, irmãos, nós temos 2 censos, recenseamentos, né? No começo do livro de Números, Deus instrui para que se faça o levantamento, o censo de todos o povo, e são contados, de novo, mais de 600 mil homens acima de 20 anos capazes de ir à guerra. Então, de cada tribo, né, foram contabilizados, cada um segundo as suas famílias, mais ou menos, né, mais um pouquinho de 600 mil. E no final do livro de Números, é feito o segundo censo.
E novamente é contado, e o número que dá no segundo censo, irmãos, dá mais ou menos 600 mil, depois de 40 anos. O que isso significa, irmãos? O povo de Israel eles começaram esse período de 40 anos com 600 mil homens acima de 20 anos, capazes de ir à guerra, e depois de 40 anos, antes deles entrarem na terra de Canaã, foi feita nova contagem, 600 mil. E o Senhor fala que toda a primeira geração que foi contada no primeiro recenseamento morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Mas a segunda geração é que possui a terra. Se a gente contar número por número, Israel passou 40 anos estacionado. O que era para ser uma jornada de 2 anos, de peregrinação, tornou-se uma jornada de um povo errante, que gastou a sua vida sem sair do lugar. Não houve crescimento, não houve avanço por 38 anos. E é isso que Paulo está trazendo à nossa memória. Olhem para esse exemplo e tenham cuidado para que isso não aconteça conosco, hoje, em quem os tempos dos fins chegaram, que é o nosso caso. E antes então de entrar, como eu falei, hoje a gente vai fazer uma introdução. Eu queria, dentro desse exemplo que Paulo dá para nós, porque mais uma vez, essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, como nossa advertência, né? Então essas coisas que Paulo faz, né, é para que a gente possa olhar para nós e alguns dizem, né, aquele que é inteligente aprende com o erro do outro. E que a gente possa ser assim, que o Senhor nos dê sabedoria, para que aprendamos com os erros, tanto de outros, como, neste caso, o povo de Israel. Mas eu queria fazer algumas considerações, antes de nós entrarmos, então, nas lições que podemos ou poderemos aprender, que eu acho que são pertinentes e são importantes para que a gente não fique confuso ou perdidos com relação a isso que a gente vai compartilhar, tá? Eu queria falar de quatro considerações, né, que de uma certa forma a gente já vem tocando um pouquinho. A primeira delas é quanto ao período de tempo, né, que a gente já falou aí dos 2 anos, os 40 anos, né? Então, o povo de Israel, no caso do povo de Israel, esses acontecimentos aconteceram o quê? Entre a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Jordão, ou entre a entrada deles na terra de Canaã, né? No nosso caso, então, né, é o que a gente já falou também, esse mesmo período do deserto, né, para o povo de Israel, no nosso caso, corresponde a quê? O tempo desde o nosso novo nascimento, né? Todos nós que já nascemos de novo, todos nós que cremos no Senhor, então esse tempo já começou na nossa vida, né? Então ele compreende desde o nosso novo nascimento até o tempo em que entramos na posse de tudo aquilo que Cristo fez e é
Então, Cristo não somente fez, mas Ele também é as riquezas insondáveis de Cristo, que nós entremos na posse de tudo aquilo que Deus destinou a nós, né? E para tudo aquilo que Cristo fez, então, por nós e pela sua igreja, ou seja, o tempo no qual nós chamamos de hoje, né? Pelo qual nós somos chamados para sermos peregrinos e forasteiros, sabendo o que nos aguarda é uma pátria celestial. Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a uma pátria celestial. Nós estamos então neste lapso de tempo entre o nosso novo nascimento e a nossa morada celestial. Como o povo de Israel estava no deserto, nós estamos no deserto, irmãos. Não pensemos que nós estamos num spa. Não pensemos que nós estamos de férias. Nós estamos no deserto. E aqueles que foram contados pelo Senhor no início foram homens maiores de 20 anos, aptos à guerra. Nós estamos numa batalha, irmãos. Nós não estamos de férias. O segundo ponto que eu queria considerar é qual que é o significado de morrer no deserto? Que talvez possa ser algo um pouco difícil, mas o que aconteceu com aquela geração toda que morreu no deserto? Senhor, vai tudo para o inferno. Então eu queria colocar aqui, irmãos, algo que pode ser, tá? Se você pensar diferente de mim, não tem problema, né? Mas eu quero colocar aqui, morrer no deserto, irmãos, não significa perder a salvação, porque a salvação de Deus é pela graça, mediante a fé, não provém de vós, é dom de Deus, não é de obras. Irmãos, a nossa salvação é uma ação de Deus na nossa vida e não depende de nós. E se cremos, nós somos filhos. E se somos filhos, nós temos a salvação. Então, morrer no deserto aqui, neste caso, não quer dizer perder a salvação. Mas então, o que é? Eu vou só sugerir, ler um texto com os irmãos, só sugerir, né? E não é esse o objetivo desse compartilhar, então, por isso eu vou só tocar nele bem de alto. Vamos voltar lá para 1 Coríntios. Capítulo 3. Primeira Coríntios 3. Verso 12 é um texto conhecido também, acho que da maioria de nós. 1 Coríntios 3, a partir do verso 12, Paulo diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, morrer aqui no deserto pode significar ser salvo como que através do fogo. E eu não vou entrar muito mais, né, nessa seara aqui, porque, como eu disse, a gente não é o propósito, né? Além disso, a gente tem ainda, né, só mais 2 passagens para os irmãos se lembrarem, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes participam das bodas do noivo, as 5 nécias ficam de fora.
E a gente tem também a parábola das minas, né? Onde Deus distribui as suas minas, né? E depois ele volta para acertar as contas. Então eu também não vou elaborar muito em cima disso, e só para lembrar algo que os irmãos estão lendo nas quartas-feiras, né? Permanecer em Cristo, né? Esse mesmo texto de João fala que aquele que não produz fruto, o ramo que não produz fruto, ele é cortado, né? Então, e eu queria então colocar mais um pensamento dentro desse contexto que a gente está falando, cadê o Ricardo? Borges. Eu lembrei do Ricardo aqui, das reuniões de quinta-feira que a gente está estudando Romanos. É um ponto que o Ricardo tem enfatizado, que está lá em Romanos 11, capítulo 11, verso 22, que fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Muitas vezes, nós consideramos somente a bondade de Deus, mas ele fala: considerem também a severidade de Deus. Porque, de certa forma, irmãos, Deus foi severo para com a primeira geração do deserto. Ou não foi? Por outro lado, Deus foi bondoso para com a segunda geração. Eles ficaram 38, 40 anos no deserto. Eles tiveram ainda o maná, tiveram água, as suas vestes não se estragaram, as suas sandálias não apodreceram. Deus ainda continua cuidando do seu povo. Embora tenham sido retardados no que diz respeito ao tempo, mas Deus não foi infiel à promessa que ele fez a Abraão. Deus permanece fiel. Considerai, pois, a bondade de Deus e considerai a severidade de Deus. Terceiro ponto que eu queria enfatizar é quanto à finalidade desse tempo no deserto, né? Então, para isso eu queria voltar de novo lá para o Velho Testamento e vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é o livro que conta, então, como é que, na verdade, não é como, né? Na verdade, o Deuteronômio é uma repetição da lei, e Moisés, aqui com o povo, ele começa a recordar uma série de coisas, né? O capítulo 8, então, do livro de Deuteronômio, primeiro verso 2 e 3, tá? Verso 2, capítulo 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Agora lá, para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O 15 e o 16 agora desse mesmo capítulo. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água,
e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Então, por que o deserto, irmãos? Está bem claro nesse texto. Para que aquilo que havia no coração do povo de Israel pudesse ser manifesto. Era para Deus saber? Não, porque Deus já sabia. Então, a função do deserto, irmãos, na nossa vida é didática. O deserto traz o que há dentro do nosso coração para fora. E uma vez que essas coisas são trazidas ao nosso conhecimento, nós podemos ser curados das nossas enfermidades. Então, irmãos, o deserto e isso que a gente está tratando, não, mais uma vez, não é para que a gente coloque isso nos nossos ombros e falar, pobre de mim, que dureza. Não é, irmãos. Esse é o cuidado de Deus, essa é a bondade de Deus para com cada um de nós. Para quê? Porque nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E nós não sabemos o que há no nosso coração. E o deserto ele manifesta. Para saber o que havia no vosso coração, para te humilhar, para te... Deus é mau? Não. Esse é o amor do Senhor para nós. Porque quando nós vemos a nossa necessidade, nós vemos as nossas deficiências, o que é que nós podemos fazer, irmãos? É falar, Senhor, tem misericórdia de mim, sim. Age com a tua mão poderosa, onde me falta fé, Senhor, fortaleça a minha fé, cura esse meu coração doente. Senhor, com a tua graça, seja propício para comigo. Me capacita, Senhor, a ser aquele que crê no Senhor. Me capacita a andar, Senhor, nos teus caminhos. Me capacita a te seguir, Senhor, por onde quer que o Senhor anda. Porque quando nós nos confrontamos com a nossa deficiência, com o nosso pecado, nós vamos ao Senhor. Então, esse texto de Deuteronômio fala, Deus fez tudo isso para, afinal, nos fazer o bem. Para que nós sejamos curados. Para que nós possamos comparecer diante de Cristo naquele dia, de pé, não tendo do que se envergonhar. E que nós possamos ouvir da voz, da boca do nosso Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A função do deserto é didática na nossa vida. E que nós possamos realmente ter o nosso coração aberto para todas essas coisas, neste tempo que se chama hoje, em que estamos caminhando no deserto. Mais um texto só para ir nessa mesma linha, Jeremias 29. Verso 11 até o 14. Jeremias 29, de 11 a 14. Só a parte A do 14. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei
achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aí. O Senhor tem pensamentos de paz para conosco, para que nós aprendamos a buscá-lo, para que nós aprendamos a nos refugiar debaixo das suas asas, para que peçamos socorro a Ele, e Ele nos ouvirá. Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir o nosso clamor. Então, o deserto, irmãos, é o meio que Deus usa para curar os nossos corações. O deserto é o meio que Deus usa para curar os nossos corações. Para isso, nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos a Ele. Temos tempo para estarmos diante do Senhor, para termos comunhão com Ele, para que Ele fale a cada um de nós. E o último ponto que eu queria estar enfatizando também é justamente isso, como que Deus se relaciona conosco. Eu também acho que isso não é novidade para todos nós. Como Deus se relaciona conosco, e a gente pode, eu queria dizer que, enfatizar aqui, a nossa relação com Deus, ela tem dois aspectos. Um aspecto é individual, outro aspecto é coletivo. E uma coisa depende da outra. Meu relacionamento individual com Deus, ele influencia o meu relacionamento coletivo com Deus. E o meu relacionamento coletivo com Deus influencia o meu relacionamento individual. E nós precisamos das duas coisas, irmãos. Nós não podemos viver somente um relacionamento coletivo. É imprescindível, é importante que nós nos reunamos, que nós estejamos juntos, mas também é importante e essencial que nós individualmente tenhamos um relacionamento com o Senhor, porque o individual afeta o coletivo e o coletivo afeta o individual. E por que eu estou falando isso? No deserto, Deus tratou tanto individualmente como coletivamente o seu povo. Cada um de nós irá responder ao nosso Senhor individualmente. Cada um de vós, porque importa que cada um compareça diante do tribunal de Cristo. Neste dia, irmãos, será nós e o nosso Senhor. Não adianta eu trazer a Luísa junto comigo. E não adianta a Luísa querer levar o Sérgio junto. Nós temos uma responsabilidade individual diante do Senhor, e o Senhor sabe, e Ele vai cobrar de nós aquilo que Ele nos concedeu. Então essa é a nossa responsabilidade individual com o Senhor, e nós precisamos ter isso na nossa vida. Mas por outro lado, que bênção é que nós possamos nos reunir, que nós tenhamos irmãos que são membros do mesmo corpo, que nós somos um. Cada membro, ele está ligado diretamente à cabeça. A minha mão está ligada à cabeça. O meu dedinho do pé está ligado à cabeça. Todos nós respondemos individualmente ao Senhor, mas ao andarmos, nós andamos coletivamente, nos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, sendo fortalecidos uns pelos outros. E aquilo que nós individualmente fazemos, positivamente ou negativamente, afetam o corpo. E aquilo que o corpo tem como
promessa de Deus atinge o corpo, mas nos atinge também individualmente. E só para que a gente tenha um exemplo, né? Durante esse período, então, talvez os irmãos também vão se lembrar, teve um momento que Miriam e Arão olharam para Moisés e falou: será que Deus fala só através de Moisés? Ele não vai falar por nós também? Só lembrando que Miriam era a irmã mais velha de Moisés, né? Então Miriam olhou para Moisés e falou: por que só ele? Qual foi a consequência? Miriam ficou leprosa. E Moisés teve que orar por ela. Então aqui a gente vê o quê? Algo que passou pelo coração de Miriam e de Arão, teve uma consequência em Miriam. E ela ficou afastada do arraial por 7 dias. E o que aconteceu com a congregação nesses 7 dias? Eles ficaram parados. A viagem não pôde prosseguir. Miriam está leprosa. Coloca ela fora do arraial, até que o Senhor a traga de volta. Então, um exemplo simples, irmãos, daquilo que é a nossa responsabilidade individual, e o Senhor vai nos cobrar, de novo, com bondade e com severidade. E a nossa vida também nós não somos um fim em nós mesmos. Somos membros de um só corpo. Eu tenho que dar satisfação para vocês, daquilo que eu faço com a minha vida. Porque aquilo que eu faço, além de afetar-me individualmente, afeta os meus irmãos. Então, são esses pontos que eu queria considerar nessa, não vou chamar de pequena introdução, porque acho que foi uma longa introdução, né? Para que nós então peçamos sabedoria ao Senhor em detectarmos na nossa caminhada cristã pontos que possam contribuir ou não para que nós entremos na terra prometida, na Canaã, nas riquezas insondáveis de Cristo na nossa vida, individualmente e coletivamente, como igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sejamos como Josué e Caleb, que apesar de terem sido fiéis ao Senhor, eles não foram só os dois conquistar Canaã. Falar: já que vocês não querem, tem 10 espias que não quiseram, nós 2 vamos. Eles ficaram 38 anos junto com o povo, esperando, aguardando, até que o tempo do Senhor chegou. O Senhor fale conosco. Amém. Senhor, nós entregamos diante de Ti a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale com cada um de nós. Que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa realmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que sejamos a Tua igreja, Senhor, preparada, adornada, e que realmente sejamos aqueles que seguem o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Fortaleça-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e nos conduza, Senhor, por esse deserto em segurança e nos coloque sempre os nossos olhos em Ti. Em Teu nome nós pedimos. Amém.